Vamos iniciar então, irmãos. Para a honra e glória do Senhor, vamos começar? Eu vou pedir para o Flavinho. Flavinho, você inicia para a gente com oração, irmãozão? Por favor. Inicio sim, pastor. Senhor nosso Deus, Pai eterno e santo, te agradecemos, Pai, por este dia de vida ao qual o Senhor nos deste, pela nossa saúde. Te agradecemos, Senhor, pela salvação dispensada a nós, Pai eterno. Te agradecemos também por esse estudo de casais. Te pedimos, Senhor, guia os teus servos, Senhor, os teus filhos, que estão à frente do teu povo, Pai, para nos ensinar, nos ensinando cada dia mais, Senhor, a como levar o nosso casamento debaixo da tua palavra, Senhor, para que possamos honrar cada dia mais o teu nome, honrar a tua palavra, Senhor. E assim te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãozão Flávio. Amém. Glória a Deus. Obrigadão. Deus abençoe. Irmãos, vocês estão ouvindo o Shadow dos Periquitos aqui ou não? Sim. Suspeitei disso. Um pouquinho. Só me dê um tempinho, então, por favor. A gente teve que... A gente não está podendo deixar lá fora porque tem 2 gatos rondando. Estão querendo lanchar eles, né? Então, Nossa. hoje, nossa, teve um barulhão ali, eles voaram tudo correndo, assim. Nossa. Eles meio voam, meio correm, né? Porque eles não conseguem voar muito. E aí eles ficaram desesperados porque tinha um gato ali. Voltei, irmãos. Vou deixar aceso. O gato estava lá fora. Eita, só esperando a hora certa. Eu já estava esperando o lanche já. Eu coloquei a gaiola maior, né? Que são eles que mais fazem barulho. Coloquei eles lá. Mas vamos lá, irmãos. Amados, nós estamos no capítulo 9. Penúltimo capítulo do nosso livro, do qual nós estamos estudando. Então... Eu tô muito bonita hoje. Então, irmãos, estamos no penúltimo capítulo do nosso livro e esse capítulo vai falar sobre sexo. Seria algo meio estranho falarmos sobre isso se nós não tivéssemos já estudado o livro do Joel Bick, chamado Amigos e Amantes. Lá ele tratou bastante sobre essa questão do relacionamento sexual dentro do casamento, né? Então é algo não muito diferente daquilo que nós já estudamos lá. Né? Mas como o Dave Harvey vem falando de problemas referente ao casamento e ao relacionamento conjugal, marido e mulher, ele vem também chamar a atenção referente ao sexo, dando a ideia de que há problemas também referente ao sexo que nos levam a pecados maiores. Né? Então, esses problemas é que a gente tem que analisar. Então, do mesmo modo como ele já vem falando lá atrás, né, que quando o pecado é amargo, o casamento se torna doce, nós também podemos inferir dessas palavras que quando nós nos deleitamos no pecado, o relacionamento sexual, o matrimônio, ele se torna também amargo. Né? Então, é essa a ideia que ele vem trazer, justamente para que nós percebamos a importância que existe, irmãos, no relacionamento sexual, a importância que o relacionamento sexual tem dentro do casamento. Né? Então, muitas vezes, ele se torna, inclusive, um termômetro para que nós saibamos o que está acontecendo, né? Se nós estamos tendo um relacionamento saudável com o nosso cônjuge ou se não. Então, a qualidade do sexo é algo bastante frágil no casamento. Por quê? Porque qualquer coisinha, qualquer pecado que existe entre o casal vai tornar esse relacionamento íntimo vulnerável.
Então, por ser um relacionamento íntimo, quanto mais liberdade nós temos, né, com o nosso cônjuge, maior vai ser essa intimidade. Quanto mais pecados tem nessa relação com o nosso cônjuge, mais vamos perder na intimidade sexual do casamento. Entende? Então ele vai mostrar o quê? Novamente, como David Harvey sempre faz, ele vai mostrar que a graça de Deus é suficientemente grande para restaurar a qualidade relacional do sexo, do sexo dentro do casamento. Então, amados, uma coisa que é muito importante nós não esquecermos, foi Deus quem criou o sexo e foi Deus quem inseriu o sexo na intimidade do casamento. Por que eu falo isso? Porque muitos de nós, a gente traz uma bagagem, inclusive católica, de que existe pecado na relação sexual, existe pecado no ato sexual. E não existe. Foi Deus que fez, Deus que criou. Então é do interesse do Senhor nosso Deus que o sexo seja o quê? Seja uma experiência santa dentro do casamento. É do interesse do nosso Deus que o relacionamento sexual ele seja agradável na vida do casal, que ele seja íntimo, que ele seja profundo, que ele seja algo que realmente expresse a união de duas carnes em uma só. Então, é do interesse do Senhor que haja essa relação mútua de prazer, de satisfação. Isso é importantíssimo. Nós vamos ver, irmãos, como isso está relacionado também com o nosso crescimento espiritual, com o nosso andar com Deus, com a nossa intimidade com Deus. Por quê? Porque se você for analisar, tudo que Deus criou é bom. E quando aquilo que Deus cria, que é bom, que nós vimos em Gênesis, não é isso que fala? E criou Deus, vamos supor, o 5º dia, e viu Deus que tudo era o quê? Bom. Então, tudo que ele criou é muito bom, quando colocado no seu devido lugar. O problema é justamente isso. É que nós, muitas vezes, pegamos aquilo que Deus criou, tiramos do lugar onde ele deixou, e nós inserimos em outros lugares. E colocamos em outros lugares indevidos. Então, isso faz com que aquilo que Deus criou, que era bom, seja pervertido. E é essa habilidade que nós temos, de perverter tudo aquilo que Deus fez. Aquilo que Deus fez como santo e satisfatório para nós, como, por exemplo, o sexo, nós pervertemos. Certo? Então, é por isso, irmãos, que no casamento, o sexo, ele não deixa de ser uma espécie de um termômetro mesmo. Por que eu falo isso? Porque o matrimônio vivido de modo santo e repleto da graça de Deus em Cristo Jesus, no relacionamento entre o casal, ele vai refletir o quê? A intimidade e a cumplicidade do casal no ato sexual. Então, essa intimidade, essa cumplicidade que vai ser a prova de que o relacionamento está saudável. Nós temos um relacionamento saudável, marido e mulher, cada qual no seu devido lugar, cada coisa que Deus criou, cada ponto, cada fator que Deus criou, cada um no seu devido lugar. Isso vai trazer o quê? Vai trazer um crescimento dessa intimidade. Então é dessa maneira, irmãos, que a unidade e a alegria matrimonial glorificam ao Senhor Deus. Por quê? Porque Ele foi o criador de tudo isso. Ele é o criador do casamento, ele é o criador do sexo, certo? Isso, essa alegria, essa unidade matrimonial, ela vai refletir a todos o relacionamento de intimidade saudável, como? Em graça, em amor. Então, o sexo em si não é pecaminoso. Tirem isso da mente, porque isso nos atrapalha em vários aspectos, certo? Eu conheci, por exemplo, um casal que teve problema na lua de mel por causa disso. Porque a mulher via o casamento o sexo como algo tão sujo, que na lua de mel ela queria estar junto do marido, mas não queria ter relação sexual com ele. Então, amados, essas coisas nós temos que pedir ao Senhor graça e misericórdia para tirar da nossa cabeça. A gente não pode nem cair num extremo de se utilizar das perversões sexuais que existem hoje, inserindo-as no nosso casamento, e nem cair para o outro extremo,
que é considerar o sexo como pecado e começar a evitar o sexo. Não, ele não é pecaminoso, pelo contrário. Deus tem muito a nos dizer nas Sagradas Escrituras sobre o sexo. E é isso que o David Harvey vai fazer, o autor vai fazer. Ele vai pegar justamente o trecho de 1 Coríntios 7, do capítulo 7, do versículo 1 em diante, até o 5, e vai tratar sobre esse assunto. Ele vai falar o que? Ele vai mostrar. Olha só, vamos ler lá. 1 Coríntios 7, do 1 ao 5. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e assim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, queridos, o que nós estamos vendo aqui? O que o David Harvey mostra? Ele vai mostrar a preocupação que Deus tem, né, que Deus teve de colocar nas Sagradas Escrituras orientações com respeito, inclusive, essa questão do doar-se sexualmente para o seu cônjuge. Isso é fantástico, isso é impressionante. Por quê? Porque Deus se preocupa com os detalhes da nossa vida. E aí você vai ver que esses detalhes são detalhes importantes. Por quê? Porque a nossa cultura não é muito diferente da cultura grega, da cidade de Corinto, para quem Paulo escreveu. Nós estamos vivendo hoje numa cultura, irmãos, moralmente corrompida, devastada, acabada. Hoje o sexo ele é extremamente popular. Só que ele é popular onde? Fora do casamento, e não no lugar onde Deus o colocou, que é dentro do casamento. E aí complica tudo. Então, muitos de nós tivemos uma educação moralmente ímpia, uma educação imoral nós tivemos. Muitos de nós, homens, inclusive na igreja, sofremos com a questão da lascívia. Muitas mulheres na igreja já tiveram experiências ruins, pérfidas, ímpias com respeito ao sexo. Então, amados, a gente tem que nós temos que nos colocar no Senhor para que o Senhor trabalhe isso em nós. Porque são situações que ficam, são marcas que ficam em nós, como nós vimos no estudo do livro Joel Bick. Mas aqui Paulo está mostrando, irmãos, para nós uma preocupação que Deus tem para com o sexo. E para com essa expressão santa, essa expressão divina do sexo dentro do casamento. Então, agora, o desafio para nós é qual? Casais, nós casais. Quais os direitos que nós temos dentro do casamento? Quais as responsabilidades que nós temos dentro do matrimônio? Quais as causas e os efeitos, irmãos, de um relacionamento na dependência do Senhor? Quais as causas e os efeitos de um relacionamento ímpio, de um relacionamento vivido não em sujeição à palavra do Senhor? E pior, irmãos, quais são as dificuldades que nós temos tido como casais? Quais são essas dificuldades? Quais são os sucessos que nós temos conquistado no relacionamento, na intimidade conjugal? Por que se deve, a que se deve esse sucesso? Nós estamos andando segundo as Escrituras? Então, amados, eu queria começar com uma pergunta com vocês. Quanto você tem conversado com seu cônjuge sobre a intimidade sexual no casamento? Isso é algo importantíssimo. A gente vai ver um pouco mais à frente a importância da comunicação. Quanto nós temos conversado um com o outro? Quanto a mulher tem ajudado o marido tem ajudado a mulher? Quanto nós temos nos envolvido para que haja uma intimidade sexual mais profunda em Cristo Jesus? Algo que realmente glorifique a Deus. Porque a gente tem que entender o quê? Que a falta dessa intimidade mostra que existe um hiato, uma lacuna entre o casal. E essa lacuna é pecaminosa.
É pecaminosa. É o pecado que nos aparta, é o pecado que nos divide, é o pecado que nos separa. Então, quanto mais pecado existir no relacionamento, pecado intratável, menos intimidade o casal vai ter. Isso é algo fundamental, irmãos. Agora, você tem conversado com seu marido, você tem conversado com a sua esposa, vocês têm buscado ajuntar, trazer para mais perto o seu cônjuge, tem buscado aumentar, fazer crescer essa intimidade. Se não, arrependa-se, irmão. Arrependa-se, irmã. E se empenhe para isso. Porque nós temos que nos empenhar. A gente, muitas vezes, a gente considera as coisas da vida como que eu posso dizer? Como coisas que acontecem por acaso. Sabe? As coisas, eu gostaria tanto de ter um casamento mais bíblico. Tá, e o que você está fazendo por isso? Nada. Mas tá bom, então você gostaria do quê se você não está fazendo nada? Entende? Então, muitas vezes, nós tratamos as coisas como se fosse assim mesmo. Fazer o quê? Não tenho como mudar. Eu tenho que me sujeitar e me contentar dentro dessa situação. Não. Como que nós temos nos empenhado no crescimento da intimidade sexual? Então, o autor nos mostra 2 pontos nos quais nós devemos nos empenhar. Primeiro, nós devemos nos empenhar para a proteção mútua. Qual a proteção que nós estamos dando para o nosso cônjuge? Aqui em 1 Coríntios 7:2 é dito que é por causa da impureza que cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ou seja, nós devemos viver uma vida sexual ativa dentro do nosso casamento. Para quê? Para que nós possamos proteger o nosso cônjuge. Mas proteger o nosso cônjuge do quê? Nós vivemos hoje numa sociedade obcecada pelo sexo, irmãos. Então é imprescindível que nós entendamos que nossos cônjuges, tanto o marido como a mulher, precisam de proteção contra as tentações da imoralidade sexual. É necessário isso. É necessário. A nossa proteção é o nosso cônjuge. Nós somos a proteção do nosso cônjuge. Então, o sexo no casamento, ela é uma espécie de santa proteção contra o quê? Contra os pecados da imoralidade sexual. Da imoralidade sexual que o mundo tem apregoado. Então, contra toda essa devassidão, nós temos o quê? Temos o relacionamento sexual santo dentro do casamento. Quando nós privamos o nosso cônjuge dessa santa satisfação, nós estamos entregando nosso cônjuge a quê? A tentações físicas, a tentações emocionais, que podem fazer o quê? Num crescente, levar o casamento à destruição. Entendem? Então, irmãos, é imprescindível que nós entendamos a responsabilidade que nós temos no casamento. Eu tenho a responsabilidade de proteger a minha esposa. E ela tem a responsabilidade de me proteger. É essa a responsabilidade que nós temos uns para com os outros, dentro do casamento. Então, amados, na palavra de Deus, a satisfação sexual, ela caminha junto com a proteção. Quanto mais satisfeito você estiver no seu casamento, maior será o quê? A proteção que você vai receber, que você está recebendo do seu cônjuge. Quanto maior a satisfação que você proporcionar ao seu cônjuge, maior a proteção que você está dando a ele ou a ela. Entende? Isso não é desculpa para os solteiros, para aqueles que vivem em julgo desigual, que vivem com incrédulos. Não é desculpa para o pecado, né? O pecado da impureza, o pecado da imoralidade. Isso não é desculpa. Porque nós temos a graça de Deus conosco, temos Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas dentro do casamento, Deus criou-nos com esse propósito, de um auxiliar o outro, de um se empenhar pela proteção do outro. E aí, eu venho com a pergunta: quanto você tem contribuído para a tentação, para a tentação física e emocional do seu cônjuge? Quanto você tem contribuído para isso? Quanto você tem se negado do seu marido ou se negado para sua esposa?
Então, isso é algo importante de você analisar, de você se colocar diante do Senhor. Porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente que tudo isso, irmãos, são consequências do pecado do egoísmo. É o egoísmo buscando a nosso próprio interesse em determinados momentos que faz com que a gente se negue ao outro e que a gente viva o quê? Centrado dentro dos nossos interesses. E aí eu pergunto, quanto você tem contribuído para a proteção física e emocional do seu cônjuge? Pense nisso, irmãozinhos. Pensem nisso. E arrependam-se. Se você perceber que você tem vivido uma vida de intimidade sexual egoísta, voltada só para você mesmo, arrependa-se. Arrependa-se, volte-se ao Senhor. Porque o objetivo seu, o que é? É você se empenhar pela proteção do seu cônjuge. Mas também tem outro tipo de empenho que nós devemos desenvolver dentro do relacionamento conjugal, que é nos empenhar pelos direitos mútuos. O que é isso? No versículo 3 de 1 Coríntios, Paulo disse, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e semelhantemente a esposa ao seu marido. E ele vai continuar dizendo o quê? Por quê? Porque o meu corpo, o corpo do homem, não pertence a ele, pertence à mulher. E igualmente, o corpo da mulher não pertence a ela, pertence ao marido. Então, amados, assim como na vida cristã, o nosso corpo já não mais nos pertence. Por quê? Porque nós somos comprados por sangue, por preço de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós fomos comprados para servir a Ele. Nós não fomos comprados para servirmos a nós mesmos, fazer do Senhor aquele que está, o nosso gênio da lâmpada, né? Aquele que está lá poderoso, forte, grandioso, mas ele está lá para me servir. Eu tenho vários desejos a fazer para ele, e esses desejos eu quero que ele cumpra. Não é isso. Nós fomos comprados por alto preço. Para quê? Para que nós não sirvamos mais a nós mesmos, mas nós venhamos a servir a ele, porque ele é o nosso Senhor. E de igual modo, irmãos, aqueles que casaram, eles já têm que compreender o quê? Que o corpo seu já não lhe pertence. Pertence ao seu cônjuge. Pertence àquela pessoa com quem ele se casou. Para quê? Para que ele possa ser útil no casamento. Como assim ser útil? Servindo a esposa. E a esposa servindo o marido. Vocês compreendem a relação? Então, isso que é importante nós percebemos. Quando o mundo tirou o sexo do lugar dele, que é o lugar do casamento, o que o mundo fez? O mundo apresentou o sexo e apresenta o sexo como um meio de satisfação pessoal. Eu procuro o sexo, por quê? Porque ele me satisfaz. Agora, no casamento, irmãos, não foi esse o propósito do Senhor. O propósito do Senhor no casamento foi que a satisfação sexual viesse do prazer e da alegria e do deleite que eu proporciono ao meu cônjuge. É isso que é fantástico, irmãos. Então, nós não mais nos pertencemos. Em 2 Coríntios 5,15 diz, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, do mesmo modo como nossa vida cristã, nós não vivemos para nós vivemos para Cristo. No nosso casamento, nós não devemos viver para nós, devemos viver para Cristo, para o nosso cônjuge. Vivendo para o nosso cônjuge, nós estamos vivendo para Cristo. Estão entendendo? No matrimônio, irmãos, cada um tem o direito sobre o corpo do outro. Lógico que dentro do campo da legitimidade, daquilo que Deus fez para o sexo, certo? Porque aí muitas pessoas já pensam, então tá bom, se o corpo dela me pertence, eu posso fazer as loucuras sexuais que eu quiser com ela. Não, de modo algum. Nós devemos viver dentro da legitimidade do sexo dentro do casamento, com respeito, com honra, né? Honrando o nosso cônjuge. Mas, sim, o corpo do seu cônjuge lhe pertence. E o seu corpo pertence ao seu cônjuge. Mas para quê? Não para você tirar proveito desse corpo, desse acesso, mas para você satisfazer o seu cônjuge. É isso que é importante, é isso que é fundamental. Então, e o interessante é o modo como Paulo coloca. Paulo não coloca assim, ó, o seu corpo
ou melhor, o corpo do seu cônjuge pertence a você. Então, reivindique esse direito. Não está falando isso. Ele está falando assim, o corpo do seu cônjuge pertence a você. Agora, sirvam. Está entendendo? É assim, irmãos, que nós entendemos que a nossa função no casamento é oferecermos serviço de satisfação, prazer e deleite ao nosso cônjuge. Entendem? Então, sendo assim, meus queridos, sirvam, estejam dispostos a servir o seu marido, estejam dispostos a servir as suas esposas, empenhando-se primeiro ao máximo para a proteção deles, para que eles estejam protegidos contra as tentações da impureza sexual. E segundo, empenhando-se ao máximo para privá-los, para não privá-los do direito que eles têm sobre o seu corpo. Então não se negue, se ofereça, esteja disposta a servir, esteja disposto e disposta a satisfazer o seu marido, a satisfazer a sua esposa. Amém? E aí eu venho com a terceira pergunta. Quanto você tem se preocupado com isso? Quanto você tem se preocupado em servir seu cônjuge, de modo a satisfazê-lo no Senhor, a satisfazê-lo na intimidade sexual? Quanto você tem feito isso? Você tem se preocupado com a sua esposa? Esposa, você tem se preocupado com o seu marido? Entendem? Ou você ainda hoje, dentro de um relacionamento conjugal cristão, você mantém um relacionamento sexual buscando seus próprios interesses, buscando ser servido? Estão percebendo, irmãos? Isso daí faz toda a diferença, irmãos, no relacionamento conjugal. Toda a diferença. E aí você tem que se analisar diante do Senhor. E se você perceber que você está vivendo uma vida buscando os seus próprios interesses, a sua própria satisfação, o seu próprio prazer, o seu próprio deleite no casamento, irmão, arrependa-se. Irmã, arrependa-se. Arrependa-se. Nós estamos no relacionamento conjugal e a intimidade do nosso casamento, ela vai se mostrar saudável quanto mais você estiver disposto a servir o seu cônjuge. Amém? E aí a gente começa a entender o quê? Que Deus criou sim o sexo no casamento como um meio de prazer, satisfação e deleite. Certo? Mas nós devemos entender o quê? Que nada pode trazer mais satisfação para mim do que saber que eu estou sendo fonte de prazer e de deleite para o meu cônjuge. Percebem que inverte a ordem? Quando nós íamos buscar, quando muitos de nós buscávamos sexo no mundo, era para uma satisfação pessoal. E nós fazíamos como fez Aminon, com sua irmã Tamar. Aminon e Tamar, filhos de Davi. Lembram disso? Ele abusa de sua irmã. E naquela situação, o que acontece? Ele estava completamente apaixonado por ela. Depois que ele abusa sexualmente dela, o que acontece? Perdeu-se o encanto. Então, amados, o que significa isso? Aminon estava vendo o casamento somente com um olhar, com um objetivo: prazer pessoal, satisfação pessoal, deleite pessoal. Quando ele alcançou aquilo, a mulher, que era a irmã dele, foi usada como o quê? Simplesmente como um objeto para que ele alcançasse esse objetivo. Agora, no casamento, não. Não. E se você tem usado a sua esposa como um instrumento, um meio, um objeto para alcançar sua satisfação, e se você, mulher, tem usado o seu marido como um meio, um objeto para alcançar sua satisfação, você está pecando. Você está pecando, porque no relacionamento conjugal, irmãos, o relacionamento conjugal não é diferente do relacionamento que nós somos cristãos. Nós somos chamados por Cristo para quê? Para servir a Cristo. Nós somos chamados a Cristo para buscarmos satisfação nele, deleite nele, prazer nele. E não há nada mais, não pode haver nada mais satisfatório para nós do que sabermos o quê? Que o Senhor nosso Deus,
que nos elegeu, nos resgatou e nos trouxe para perto de si, não deve haver prazer maior em sabermos que nós estamos, de alguma forma, sendo úteis a Ele no seu serviço. É isso que me traz satisfação, é isso que me traz prazer. É por isso que os grandes homens cristãos do passado, diante da perseguição e do sofrimento, da provação, eles se mantinham o quê? Felizes, alegres, porque eles sabiam que era daquele modo que eles estavam servindo o Senhor. E glória a Deus por aquilo, por isso. Então, amados, a satisfação do sexo está no prazer resultante de conceder ao outro, ao seu cônjuge, os seus direitos conjugais. Entendem? Essa disposição que nós devemos ter. Para quê? Para esse serviço generoso. Um serviço na qual você está indo ao relacionamento, está indo para uma intimidade sexual, tendo em vista o prazer do outro. Essa é a chave da excelência sexual no casamento, irmãos. O que for diferente disso é perversão. É por isso que o sexo fora do casamento é uma perversão pecaminosa. Ele é vil, ele é desprezível, ele é aviltante. Por quê? Porque ele faz do outro simplesmente um objeto para que você possa satisfazer suas próprias paixões. Depois, o outro, ele é o quê? Descartado. Estão percebendo? Agora, dentro do matrimônio, não é assim. Pelo contrário, você se nega para servir o outro. E aí, você, desse modo, você está aumentando o vínculo, está aumentando, fazendo com que cresça essa intimidade sexual. Então, nós não podemos, irmãos, passar essa concepção do sexo para dentro do nosso matrimônio cristão, essa concepção mundana do sexo para dentro do nosso matrimônio cristão. Não podemos. Nós devemos ter a nossa mente transformada, renovada pela palavra do Senhor, para que nós entendamos que nós devemos desfrutar, sim, da alegria do relacionamento íntimo, sexual com o nosso cônjuge, mas não visando nosso próprio egoísmo, não visando nós mesmos, visando o prazer do nosso cônjuge. Amém, irmãos? E aí vem uma quarta pergunta. Quanto você tem feito, ou quanto você tem buscado a sua satisfação no prazer e no deleite do seu cônjuge? Você tem buscado isso? Você tem buscado se satisfazer ao ver o seu marido ou a sua esposa feliz, satisfeito, prazeroso, deleitoso, gozoso diante da relação sexual? Ou você tem entrado na relação sexual buscando só seus próprios interesses? Se for isso, arrependa-se, meu irmão. Arrependa-se, irmãzinha. Certo? Porque nós não podemos fazer dessa forma. Então, Paulo está falando o quê? Tanto na parte ativa, de eu buscar um relacionamento sexual, intimidade no relacionamento sexual, como na parte da omissão, de eu me omitir, de eu me negar no relacionamento sexual, tanto num quanto no outro, você pode estar demonstrando o quê? O seu egoísmo. O seu egoísmo, você buscar o relacionamento sexual fundamentado em você mesmo. E você se negar ao relacionamento sexual buscando o seu conforto. Manter-se na zona de conforto. Então, diante disso, nós temos que entender, irmãos, que devemos nos arrepender desse comportamento egoísta. Agora, quando eu disse para vocês lá atrás que o sexo é como um termômetro, por que eu falei isso? Porque na menor expressão pecaminosa do casal, onde vai aparecer esse problema pecaminoso entre o casal? É na hora da relação sexual, da intimidade sexual. O autor, inclusive, ele coloca o sexo no casamento como algo extremamente frágil. Por que extremamente frágil? Porque quaisquer situações da nossa vida podem comprometer o relacionamento sexual. Certo? Nós podemos fazer muitas vezes da nossa rotina diária, né, algo
mais valorizado do que a intimidade sexual entre nós e nosso cônjuge. O Silvinho não está ajudando hoje não, gente. Não pode sentar? Ele já tem que ter a vontade dele já quebrada, já não quer sentar, não quer que a mãe sente, olha só. O nível do pecador. É bonito, mas pecador. Irmãos, vamos continuar. Então, o que acontece? Nós não podemos pegar a rotina diária, a rotina das nossas vidas, e colocar num patamar maior do que a intimidade sexual. Nós não podemos pegar muitas das tarefas que nós temos e das responsabilidades que nós temos no dia a dia e colocar num patamar mais elevado do que a intimidade sexual. O marido não pode colocar o emprego, o seu serviço e os problemas do seu serviço num patamar maior do que a intimidade sexual. A mulher não pode colocar os seus afazeres, os problemas da casa, o seu cansaço, né, num patamar mais elevado do que a intimidade sexual. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes esses probleminhas do dia a dia se tornam impeditivos, irmãos, para uma vida sexual íntima, saudável, expressa pelo relacionamento cristão entre o marido e a mulher. Então, nós devemos ter cuidado com isso, certo? Por quê? Porque esses problemas eles podem afetar diretamente a intimidade do casal, revelando o quê? O seu egoísmo. Então, hoje eu cheguei do serviço cansado, estou com a cabeça cheia de problemas. Ó, fica distante, nem chega perto, porque eu não estou legal hoje não. Né? Ou a mulher, a mesma coisa. A mulher, eu passei um dia pesado, hoje estou cansado. Nem se aproxime. Então, irmãos, tudo isso se torna o quê? Problemas que afetam a intimidade do casal. Problemas que revelam o egoísmo de um coração que não está sujeito submisso ao Senhor. Então é por isso que nós devemos viver o quê? Na dependência do Senhor Jesus Cristo, sabendo que nós estamos aqui no relacionamento conjugal, para quê? Para servir. Por quê? Porque apesar de todos esses impeditivos, né, nós podemos, sim, na dependência do Senhor, superar isso e estarmos dispostos a servir o nosso cônjuge, buscando a satisfação do nosso cônjuge, o prazer do nosso cônjuge, o deleite do nosso cônjuge, buscando nós satisfação em vermos o nosso cônjuge com prazer e deleite no nosso relacionamento íntimo. Entendem? Então, se isso está acontecendo com você, arrependa-se, coloque-se no Senhor. O Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho que ser alguém disposto a servir o meu marido, a servir a minha esposa. Certo? Por vezes o quê? Esse egoísmo, ele vai nos levar, como o autor apresenta, a três pecados comuns. Lógico que o David Harvey, ele limitou-se a falar desses três pecados, mas muitos outros pecados surgem dessa atitude egoísta do cônjuge. Então, ele apresenta o primeiro pecado como sendo a apatia, ou seja, a preguiça que nós desenvolvemos, que nós temos de investir e cultivar a intimidade sexual, tendo em vista o quê? Servir o nosso cônjuge. É desse modo que nós aceitamos, irmãos, por ser muito mais cômodo, por ser muito mais tranquilo, essa condição de frieza, muitas vezes, de falta de interesse, do desejo sexual, deixando o quê? Com que o outro sempre tome a iniciativa. Então, David Harvey mostra justamente isso, essa apatia faz com que você não busque essa intimidade, esse relacionamento sexual, e você sempre deixa para o outro tomar a iniciativa. Isso é o quê? É algo cômodo dentro do nosso egoísmo. Então, a apatia, ele fala, David Harvey coloca que a apatia, ela acaba com o romantismo. É lógico que ela acaba com o romantismo, porque a apatia demonstra que você não está valorizando o seu cônjuge, você não se preocupa com ele. Por quê? Você se preocupa mais com a sua preguiça, com a sua condição cômoda. Você não quer sair da sua zona de conforto para doar-se ao seu marido, para doar-se à sua esposa. Então, diante da apatia, irmãos, arrependam-se, coloquem-se diante do Senhor, peça que o Senhor livre vocês dessa apatia.
O segundo ponto ele coloca é a incredulidade. A incredulidade, no caso, ele aprende com uma falta de confiança nas promessas de que Deus tem para nós um relacionamento santo saudável. Ele criou o relacionamento íntimo sexual para que seja santo, saudável no casamento. E você não confiar nisso, né, você não crer nisso, você não confiar nisso, é você se entregar à incredulidade. E aí muitos de nós associamos o sexo, né, ao pecado. E aí você associando o sexo ao pecado, o sexo em si ao pecado, como nós dissemos lá no começo do estudo, você começa a pensar que Deus não está muito envolvido, não está muito interessado no seu relacionamento sexual, certo? Na sua intimidade sexual. Mas foi o próprio Deus quem criou o sexo. E ele colocou propósitos santos para que nós crescêssemos em intimidade com o nosso cônjuge e fôssemos progressivamente nos tornando uma só carne. Então, irmãos, quando nós tiramos do Senhor essa responsabilidade, esse interesse, quando nós tiramos de Deus o interesse nessa área da nossa vida, nós começamos a duvidar do senhorio de Deus, de Cristo, do senhorio de Deus, da soberania dele. E a gente começa a colocar o quê? Os nossos próprios interesses no centro do nosso relacionamento. Então nós cremos sim num Deus onipotente, num Deus soberano, um Deus que criou o sexo para ser o quê? Parte central da intimidade do relacionamento conjugal. Certo? Ele é uma parte fundamental, ele é o termômetro da saúde desse relacionamento. Esse relacionamento está bem? Está. Então existe maior intimidade. O relacionamento conjugal não está bem? Não, existe menos intimidade. Certo, irmãos? Então essa oportunidade de nós servirmos o nosso cônjuge, nosso marido, nossa esposa, por meio do quê? Do relacionamento sexual, dentro do sexo, dentro dessa intimidade. É lá que nós devemos servir, que nós devemos estar prontos a amar, a servir o outro. Então, se essa incredulidade está te tomando, arrependa-se. Arrependa-se. E o terceiro pecado que ele apresenta é o pecado da amargura. E aí ele vai apresentar o pecado da amargura como uma das causas mais comuns da negligência em relação ao sexo. Por quê? Porque a amargura, ela provém de pecados, de conflitos não resolvidos biblicamente. E quando você não resolve pecados, não resolve conflitos de modo bíblico, esses conflitos vão gerar amargura no seu coração e vão acabar com a intimidade sexual no relacionamento conjugal. A amargura, ela acaba, na realidade, com qualquer relacionamento. Então, se você você não trata o pecado, né, que você teve no relacionamento com um irmão ou uma irmã, isso vai gerar uma amargura no seu coração e vai gerar um bloqueio na sua vida em relação a esse irmão. No casamento, é a mesmíssima coisa, irmãos. Conflitos não resolvidos biblicamente geram o quê? Amargura no coração e destroem a intimidade, destroem o relacionamento. Então, casais amargurados costumam usar o quê? Os seus próprios corpos como arma para machucar o seu cônjuge no ato sexual. Certo? Eu já ouvi casos de mulheres, esposas, que provocam seus maridos, tentam seus maridos, sexualmente falando. E na hora do ato sexual, ela se nega. Que é para fazer justamente o camarada pecar, o camarada se sentir mal com aquela situação. Ela está se vingando devido a quê? A amarguras que ficaram no passado de pecados, de conflitos não resolvidos. Então, isso também, irmãos, quanto a isso, você também deve se arrepender. Se você tem se utilizado do seu corpo para machucar, para ferir o seu cônjuge, você está pecando. Você tem que usar do seu corpo para servir o seu cônjuge, para amar o seu cônjuge. Entende? E se existem amarguras
no seu coração, não se utilize da intimidade sexual como uma arma para você se vingar do seu cônjuge. Pelo contrário, resolva esses problemas. Resolva as questões da amargura. Tem amargura lá atrás, o pecado é seu. Seu porque você está alimentando a amargura no seu coração. Volte, seu Senhor, volte lá atrás. Arrependa-se. Amém, irmãos? Então, todos esses pecados, irmãos, são alguns dos muitos pecados comuns que podem destruir a intimidade sexual. E eles negam, irmãos, todos esses pecados negam a verdade do evangelho. Por quê? Porque eles negam o amor, eles negam a graça, eles negam o serviço, eles negam o sacrifício da nossa vida pelo nosso cônjuge. Ou seja, eles negam a vida de Cristo em nós. Porque a vida de Cristo em nós está aqui para quê? Para que nós possamos servi-lo e servir aos nossos irmãos. Não é isso? O evangelho não se resume no quê? No amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a si mesmo. O que é isso? É um serviço. É no serviço nosso. O amor sacrificial. O amor, ele só é evidenciado, irmãos, por meio de frutos. Frutos sacrificiais. Amor não é só palavra, boca, né? É palavras que saem da sua boca. Não é só isso. O amor também é visto, é vivido como, é visto como fruto. Fruto que prove esse amor. Então, amados, supliquem pelo perdão do Senhor. Busque o poder do evangelho para que vocês se arrependam e mudem esse comportamento ímpio para com seu cônjuge. Amém, irmãos? E aí eu queria concluir dizendo o quê? Da necessidade que nós temos de honrar o nosso cônjuge, de amar o nosso cônjuge sacrificialmente. Então, nós devemos, sim, entender, irmãos, que a pessoa mais importante nessa vida, para você, é o seu marido, mulher. E para você, homem, é a sua esposa. Mais importante até do que os nossos próprios filhos é o nosso cônjuge. Porque nós não somos um com os nossos filhos, nós somos um com o nosso cônjuge. Então, e uma vez entendido isso, essa concepção ela deve ser o quê? Ela deve ser evidenciada, deve ser mostrada, manifestada, por meio do quê? De palavras e ações. Nós temos, sim, que chegar para o nosso marido, para a nossa esposa, e falar, eu te amo, você é importante para mim. Eu não sei como seria a minha vida sem você. Tudo isso é importante. É o que o mundo fala muitas vezes de romantismo, mas muitas vezes o romantismo, a gente vê o romantismo como algo muito superficial. Não, nós devemos ver essa realidade. Isso é real. A pessoa mais importante nessa vida, no meu cotidiano, no meu relacionamento, tem que ser a minha esposa. Para você, tem que ser o seu cônjuge. E isso tem que ser expresso por meio de palavras, por meio de ações. Você tem que falar que ama, você tem que fazer por ele tem que fazer por ela, viver por ele, viver por ela. Certo? Aquilo que Paulo fala em Efésios. Então, o autor termina falando sobre o romantismo, sobre criar oportunidades. Para quê? Para você expressar esse amor, esse cuidado, essa preocupação, esse interesse. Certo? Nós temos que criar essas oportunidades. Tanto nós homens quanto vocês mulheres devem criar essas oportunidades para você expressar e honrar o seu cônjuge, expressando o que você, o grande interesse que você tem por ele ou por ela, né? O grande amor, o grande cuidado, a preocupação, o valor que ele tem para você. O nosso cônjuge, para a mulher, o marido tem que ser um super homem. Para o homem, a mulher tem que ser a super mulher. Então, dependa do Senhor, irmãos, conscientemente, dependa da bondade e da soberania do Senhor, para que você possa, de um modo sacrificial, amar o seu marido, amar a sua esposa, sabendo que é isso que Deus deseja para o seu casamento. Olha, analisa, veja e perceba se no seu casamento você tem sido fonte de alegria espiritual e física para o seu cônjuge. Veja se está acontecendo isso. Porque se não estiver acontecendo isso, arrependa-se. Arrependa-se. Porque se você continuar alimentando um casamento falso, uma farsa matrimonial,
Se você não está lá para servir seu marido, você não está para servir sua esposa, você está alimentando uma farsa matrimonial. E essa farsa matrimonial, uma hora, mais cedo ou mais tarde, ela vai cair. Ela vai cair, ela pode cair de diversas maneiras. Diversas maneiras. Por meio de adultério, por meio de divórcio. Lá na frente, depois que os filhos saem de casa, a marido e a mulher não se suportam, tem aqueles divórcios depois de 30, 40 anos de casado. Já viram isso? É por causa do quê? Casamentos que não foram cultivados, amor que não foi cultivado, e um relacionamento íntimo, sexual, que muitas vezes era pervertido. Então, amados, foquem nisso. E aí eu venho com a última pergunta. Você tem buscado expressar todo esse seu amor para com seu cônjuge, seja em palavras ou seja em ações? Se for só em palavras, irmãos, é hipocrisia. Certo? Se for só em ações também, é uma falta de consideração. Tem que ser em palavras e ações. Nós somos completos, pessoas completas. Nós precisamos ouvir. E nós precisamos ver, sentir, receber. Amém, irmãos? Agora, se você não está buscando expressar todo o seu amor para com o seu cônjuge em palavras e ações, eu digo que arrependa-se. Se a sua vida conjugal, o termômetro da sua vida conjugal está mostrando que a temperatura está lá embaixo, não tem prazer mais na intimidade, não tem satisfação mais na intimidade sexual, você não tem mais, acabou todo o ânimo, arrependa-se, meu irmão, arrepende-se, minha irmã. Volte para o Senhor, porque o Evangelho é que pode desfazer a maldição do pecado no nosso casamento. É o Evangelho que pode restituir a intimidade sexual no nosso casamento, a intimidade do casal, para que nós possamos ser o quê? Um. Não só um no papel, na certidão de casamento, mas um na realidade do matrimônio, na realidade conjugal. Amém, queridos? Vamos orar. E aí a gente entra na cooperação aí dos irmãos, nos comentários. Deus eterno, mais uma vez nos colocamos na tua presença, Pai. Ó Senhor, como o pecado, meu Deus, tira todo o equilíbrio das nossas vidas, ó Pai. Como podemos fazer, ó Pai, de grandes bênçãos e privilégios que tu nos dás, meio, ó Pai, para pecarmos, meios, ó Deus, para aviltarmos, para pervertermos a santidade da sua obra, a perfeição da sua obra. Senhor, como nós temos pervertido, ó Deus, ó Senhor, o nosso casamento, pervertido, ó Pai, o nosso relacionamento conjugal, pervertido, ó Deus, a nossa intimidade sexual, por causa dos nossos corações depravados. Ó Pai amado, ajuda-nos, ó Deus, a negarmos a nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz, ó Deus, a olharmos para Cristo, autor e consumador da fé, e a vivermos, ó Deus, vidas santas dentro do nosso matrimônio, dentro do nosso casamento, dentro do nosso lar. Tem misericórdia de nós, Pai. Guia-nos para que o nosso matrimônio, Pai, seja um meio da tua graça para glorificar o teu nome e para mostrar ao mundo que o casamento não é uma instituição falida. Falidos são os homens entregues aos seus próprios pecados. O matrimônio, o casamento é uma bênção, uma grande bênção concedida a nós por ti, ó Pai, o Criador de tudo e de todos, para que nós pudéssemos refletir, para que nós possamos refletir nesse mundo o relacionamento que temos como igreja, com o nosso noivo, Cristo Jesus, para a glória do teu santo nome, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a nos entregarmos, ensina-nos, ó Deus, a negarmos, ensina-nos, ó Deus, a não vivermos como egoístas, ó Senhor, buscando somente os nossos próprios interesses, satisfação e prazer, mas que nós possamos estar sempre dispostos a servir nosso cônjuge, meu Deus, em todas as áreas da nossa vida, incluindo na área da intimidade sexual. Ajuda-nos a entender, ó Pai, que é do teu interesse que vivamos vidas íntimas, sexualmente falando, para a glória do teu santo nome. Que nós possamos colocar toda a nossa vida, ó Pai, toda a nossa vida diante dos teus pés, para que tu, como Deus soberano, venha controlar todas as áreas do nosso ser. Que nada passe despercebido, ó Pai. Mas que nós nos rendamos completamente diante de ti
servindo a Ti, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Senhor Jesus, meu Deus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Amados, fica aberto agora para os comentários. Pastorzão William, quer comentar alguma coisa? Tomando até um cafezinho aí para relaxar. Temperar a garganta aqui. A Camila saiu um pouco, tá aqui com o Joãozinho, de um amado lado. Então, amados, esse livro ele é maravilhoso. Uma das coisas que sempre me chama extremamente a atenção é o modo como ele fala do Evangelho e aplica isso de maneira maravilhosa ao casamento. E aí aqui na página, a partir da página 152, na página 151 ele fala da apatia, na página 152 da incredulidade, 53 da amargura. Aí aqui no comecinho, no primeiro parágrafo da página 154, ele fala assim: apatia, incredulidade e amargura são pecados comuns, mas sérios, que negam a verdade do Evangelho. Quando rejeitamos a verdade de Deus e acolhemos mentiras, nosso casamento e nossa fé sofrem juntos. Então, essa frase aqui, ela me marcou demais. Porque aqui, amados, entendo que o David está falando de maneira muito profunda. Como o pastor Josué falou, nós já estudamos um pouco sobre casamento, nós já estudamos bastante sobre casamento e a nossa vida sexual no livro do Joel Bick, Amigos e Amantes. Então, tem muitas coisas que nós sabemos. Mas, ainda assim, o fato da gente saber parece que não produz muitas transformações. É como ele diz assim, ó, eles são pecados comuns, mas são pecados sérios, a apatia, a incredulidade e a amargura, que quando nós acolhemos eles negam a verdade do Evangelho. Então, a coisa mais triste, muitas vezes, que acontece em nossos relacionamentos, eu estou falando por mim, e eu vejo de forma geral, outras pessoas têm esse mesmo problema, é nós termos contato com a verdade, de algum modo, nós confessarmos essa verdade, mas na prática nós a negarmos. Os frutos da verdade não serem vistos em nós. Por exemplo, eu estava lendo hoje o Thomas Watson, um livro maravilhoso que ele escreveu, baseado em Romanos 8, 28, e ele vai mostrar, por exemplo, que o amor requer sacrifício, requer serviço. Contudo, não é um tipo de sacrifício qualquer. É um tipo de sacrifício que vem acompanhado com alegria. Porque se nós nos dispomos a realizar um sacrifício sem alegria, ele vai dizer, não é um sacrifício para Deus, não é um sacrifício de serviço a Deus, mas é uma penitência. Nós estamos nos flagelando. Então, muitas vezes, o pastor Josué expôs de maneira muito clara os nossos grandes problemas no casamento, que é nós fazermos chantagens, pegarmos as bênçãos de Deus e transformarmos elas em pecado. Nós não nos arrependemos dos nossos pecados, mas trazemos o pecado até mesmo para o nosso leito conjugal. Nós sermos incrédulos ali, a gente pensa, eu sou incrédulo na oração, eu sou incrédulo na igreja, mas muitas vezes a nossa incredulidade se estende até o nosso leito, de não confiar nas promessas de Deus, de não fazer aquilo que Deus nos ordena fazer. Então, que o Senhor nos dê graça, meus irmãos, para que nós possamos nos arrepender desses pecados. Apatia, incredulidade e amargura. Para que verdadeiramente nós possamos aplicar o Evangelho no nosso casamento de tal maneira. Como é que nós vamos saber que nós estamos crendo nas verdades bíblicas? Quando não apenas o pastor falou, não apenas vier uma profissão, mas vier junto a ação. E também não vier ação desligada da profissão, da palavra. E essa frase, para que nós guardemos no nosso coração, está bem marcada aqui no meu livro. Acho que no capítulo inteiro, a primeira vez eu só marquei essa frase. E é dito, quando rejeitamos a verdade de Deus e acolhemos mentiras, essas mentiras muitas vezes são mentiras que nós cremos a respeito da verdade de Deus. Não é que nós dizemos, não creio na verdade de Deus, não. Mas você entende a verdade de Deus de maneira errada, você entende
algum versículo, alguma passagem de maneira errada, acolhendo ensinamentos falsos a respeito da palavra de Deus que fazem o seu casamento sofrer. Aí ele fala, quando nós acolhemos assim, o nosso casamento e a nossa fé sofrem juntos. Então, meus irmãos, que nós possamos valorizar esse ensino que o pastor Josué trouxe e que nós nos coloquemos diante de Deus para que ele não seja meramente um estudo a mais, mas que Deus nos dê graça para que nós coloquemos essas verdades em prática, começando com arrependimento, como o pastor Josué sempre nos ensina. Percebeu um erro? Coloque isso diante de Deus. Confesse esses pecados e mude, confiado na graça de Deus, para que o Senhor nos ajude. Esse capítulo foi bem confrontador para mim, justamente porque ele vai falar muitas vezes do evangelho e das verdades profundas que nós negamos e às vezes negamos até mesmo em nossa vida particular. Para que Deus nos dê graça para que a gente possa ser crentes, cremos no evangelho em todos os momentos, até nos momentos de mais intimidade como casal. Amém, pastorzão. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela contribuição. Muito, muito bom. Mais alguém, irmãos? Irmãos e irmãs? Comentem conosco aí o que o senhor tem ensinado por meio desse livro, o que o senhor ensinou nesse capítulo. Vamos lá, irmãos. Graça e paz, irmãos. Eu fiquei esperando aqui, parece que os irmãos estão um pouco acanhados com o tema. Manda ver. Tá falando, Bela, presta atenção. Pastor, uma das coisas que eu achei muito interessante é ser colocado exatamente essa questão do evangelho alcançando o nosso relacionamento conjugal e principalmente o evangelho trabalhar nos nossos corações para que nós possamos enxergar a bênção que é o nosso cônjuge e esse relacionamento mais íntimo, porque isso vai nos fazer avançar em santidade. Então, contrário àquela mensagem, né, do catolicismo, do período medieval que olhava assim pro conhecimento mútuo, né, pro sexo assim como se fosse uma coisa assim, nossa, uma coisa meio suja, ou um mal necessário, algo que tem que fazer, mas né, só para procriar filho ou algo assim, a gente percebe que isso daí não vai glorificar Deus de modo algum. Mas quando nós enxergamos isso à luz do Evangelho, nós vamos ver que santo benefício é para nós homens mantermos uma vida de santidade, principalmente nós homens, né, que temos grandes dificuldades com a lascívia, né, vivendo ainda num país como o nosso. Isso não é desculpa para nós, mas é um país onde Satanás ele acaba tentando os homens a todo momento, a cada esquina, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, em todo lugar. Então isso é um santo remédio do Senhor, nós cada vez mais valorizarmos, né, essa questão de servir as nossas esposas, porque servindo elas nessa área, exatamente como o irmãozão falou, de não também tomar como algo só para o meu deleite, isso vai trazer benefícios para mim, e esses benefícios vão me fazer progredir em santidade, né? Eu me lembrei até de um texto que tem lá em Provérbios, que é maravilhoso, que está lá no capítulo 5, e o versículo de número 15, onde o autor vai falar assim, ó: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Acaso se derramariam nas ruas as tuas fontes e pelas praças os teus ribeiros de águas? Sejam para ti só, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então nós vemos como Deus é misericordioso em nos prover o nosso manancial para que nós
não venhamos andar com sede por aí. Porque a tentação vai se tornar muito mais forte se nós andarmos com sede por aí. Vai ser muito mais difícil, vai ser um peso muito maior e provavelmente pela nossa fraqueza e nossa falta de confiança em Deus, é muito mais fácil a gente cair. Então eu achei maravilhoso o comentário do pastor William também. Todo esse estudo, ele tem sido de fato um bálsamo para as nossas almas, porém muito confrontador, porque eu sempre lembro também de João, né, do Evangelho de João, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o primeiro milagre que ele faz é exatamente em um casamento. Então eu sempre penso, eu nunca devo me contentar com a graça que eu tenho recebido no casamento, mas eu posso aprofundar isso mais. O Senhor, ele me dá, né, do seu espírito para que essa graça seja aprofundada cada vez mais e para que eu venha enxergar mais dos meus pecados ali que estão atrapalhando de cada vez mais a gente ter, né, desfrutar mais desse relacionamento que o Senhor Deus nos permite e nos traz satisfação, nos traz bênçãos, nos traz tantas coisas da parte do Senhor, né? Então achei maravilhoso. Eu gostaria de trazer esse comentário para os irmãos pensarem comigo. Amém, irmãozão Ricardo, amém. Muito obrigado. Glória a Deus pelo acréscimo aí, irmão. Muito bem, muito obrigado mesmo. Deus abençoe. O Senhor faça a gente se deleitar em nossos cônjuges, para a glória do nome dele. Irmãos, mais alguém, irmãos? Irmãos homens que têm lutado aí com respeito à lascívia. Irmãs, vocês que às vezes têm uma visão muito romantizada do casamento, até mesmo da relação sexual. Comentem aí, irmãos e irmãs. Estava dando a dica aqui para o José comentar, mas ele não quer, não disse para eu falar. Mas é interessante, né, como o padrão de Deus é alto, né, para tudo, né? E graças a Deus que esse padrão é alto, porque é alto para o nosso bem, para a glória dele, né? Então, como a gente veio vendo até aqui nesse livro, estou no outro também, o padrão de intimidade do casal, o padrão de cumplicidade, de envolvimento, é um padrão alto, porque é assim que Deus instituiu, né, para o nosso bem, para a glória dele. Então, nós não devemos nos contentar, vamos pensar assim, né, com menos que isso. Então, se a gente não tem desfrutado de uma vida dessa forma, como o autor descreve, né, como a gente vê na palavra de Deus, a gente pode ter esperança de que o Senhor está pronto, né, a nos socorrer, a nos ajudar, a nos dar o arrependimento, a mostrar onde nós temos desviado os nossos pés e caminhar rumo a esse padrão alto, né, de ser de fato uma só carne. Né, uma vez eu comentei com o Josué, né, é engraçado isso, porque muitas vezes a gente pode até achar que nós temos uma vida como casal muito boa, mas em alguns aspectos, nossa, né, mas é assim mesmo e tal. Mas não, né, porque se não fosse assim, Deus teria usado uma outra forma de fazer analogia, né, não teria usado uma só carne. Uma só carne é uma só carne, né, ou seja, mais íntimo, mais uma coisa só, impossível. Então, que o Senhor nos ajude a buscar, né, e a trabalhar por esse padrão tão alto, tão santo, tão deleitável para nós, né, que glorifica o nosso Deus, que é uma vida
saudável no casal em todos os aspectos, em todos os âmbitos, né? Que a gente não se acomode diante de alguma dificuldade ou de alguma coisa que e a gente é assim, né? Mas não, né? Tem em mente que essas questões sexuais, como foi falado no início, é um grande termômetro, né? Para ver como está a relação como um todo. E que se ela não está saudável em alguma área, o Senhor pode tratar com isso, né? O Senhor deixou as diretrizes para a gente tratar isso, né? Que o Senhor nos ajude a colocar em prática isso que tem sido estudado. Amém. Amém. Irmãos, vamos, irmãos. Nós vimos no livro do Job que nesse livro a importância da comunicação. Os irmãos estão mal de comunicação, viu? Imagina o relacionamento de vocês. Fala até ela, até. Fala, até. Fala, Kaique. Olha o Caicão lá. Fala, Kaique. Oi, tudo bem? Não, eu não vou comentar dessa vez não, porque eu não li o livro. Ai! Desculpa aí, mas eu tô achando muito interessante os comentários, viu? Muito bom mesmo. Que vergonha. É vergonha alheia. Eu li. Eu li e me identifiquei com muitas coisas, mas eu não quero comentar, não. Fala, até. Eu Fala, quero até. essa parte só... Todas as vezes que falou de egoísmo, assim, eu pensei muito em mim mesma. E todas as outras do Kaique. Eu não entendi nada. Mas é isso, ó. Tenho muito pra dizer, não. Só me arrepender mesmo. Amém. Mais alguém, irmãos? Vai lá, Danilo. E aí, como que tá aí o começo do relacionamento? Já tá sentindo o drama já? É bem diferente daquilo que a gente acha que vai ser, né, pastor? É que nem você falou, a gente tem aquela visão romantizada, mas não é não. Às vezes tem uns arranca-rabo, umas diferenças de opinião, mas é aquela coisa que a gente sempre tenta entrar num diálogo só. A gente tenta sempre lembrar do que a palavra do Senhor exige de nós, né? Mas a Yasmin com esse rostinho assim, ela briga também? Ô! Se não fazer as coisas, tem umas coisinhas aqui, umas tarefinhas minhas aqui que ela pega no meu pé, pastor. Se não quiser, ela chega junto. É isso aí. Mas a gente gostou bastante, pastor. Eu não li essa parte, mas a gente escutou o áudio junto, a período da tarde. E é legal, né, pastor, como a gente pode ver que é um complemento único, né? Tipo, eu falo para ela assim, eu acho que na relação, a parte da amizade, ela é a coisa mais gostosa que a gente tem. Contar, conversar, na hora de dormir, bater um papo, ler a palavra junto. Mas se não tem essa parte se a gente se deleitar junto na relação, que a gente compreende de eu satisfazer ela, ela me satisfazer, mas eu não fazer isso esperando isso em troca, né? Se não tem essa parte, parece que o casamento, ele tem uma lacuna solta, né? Tirada da gente, né? E uma coisa que eu também sofri muito no começo do relacionamento, como eu vim de uma linha, assim, de muito, digamos, que eu fui muito ímpio, né? Antes da conversão, a gente vem com aqueles pensamentos de coisas ímpias do mundo para colocar que, quando eu for casado eu vou fazer. E quando você vai para a palavra, você fala assim, nossa, como isso aqui é muito pecado, né? E foi que nem a pastora trouxe, né, pra gente. De que não é tudo que a gente vê, assim, que nem em Coríntios fala, que Paulo fala, né, que o corpo da mulher me pertence e ela me pertence, mas não significa que a gente tem que fazer tudo em quatro paredes. É tudo eu vou fazer o que eu quiser. O corpo dela é meu, e eu lutei bastante com isso no começo, mas graças a Deus, à luz da palavra do evangelho, isso vem quebrantando a gente, vivendo assim, ó, não é bem por aí, vocês têm um caminho, porque a gente é chamado para viver em santidade, né? Não significa que a gente estabeleceu um elo de uma só carne, que nos dá o direito de fazer tudo, qualquer coisa. Principalmente da gente vir presenciar
Hoje, o século XXI, meu, a pornografia tá gritante no nosso meio. Carnaval aí, mostra carnaval, quando eu lembro quando eu assisti, é só coisa ímpia na minha época. Então, a gente já vê, tem a visão, fala assim, nossa, quando eu casar, eu... Mas não é assim. E pela graça de Deus, o evangelho quebrou e moeu do jeito certo. Fala assim, não é assim que faz e a palavra de Deus é maravilhosa. Mas é isso. Amém, Danilo, amém. Amém, meu irmão, glória a Deus. Eu até queria falar uma coisa para vocês, aproveitando, não só para você, mas para todo o grupo, para a igreja, inclusive. Muitas vezes, a gente trata essa questão do sexo como um tabu, né? Como algo assim que não pode ser, como nós tratamos no estudo, como foi falado pelo próprio David Harvey, na questão da incredulidade. Deus não se interessa muito por essas coisas. Sexo é algo assim meio que deixado de lado, né? Deixado no limbo, né? E, consequentemente, também não é um assunto a ser tratado com o pastor, com, com os pastores, com os conselheiros, né, cristãos. E não, tem que ser sim, é um assunto que tem que ser tratado às claras, à luz, com quem é santo e piedoso, com quem tem condições de aconselhar, com um pastor que tenha condições de pastorear. Mas tem que ser tratado. Nós mesmo, eu, como pastor, nós já temos atendido algumas demandas, as demandas de alguns irmãos nesse sentido. Então, não são batalhas para nós lutarmos sozinhos, é isso que eu quero dizer. Do mesmo modo como nós apresentamos muitas vezes outros pecados, né, ou outras situações para um pastor, para um irmão mais experiente que possa me aconselhar, com relação ao sexo é a mesma coisa, irmãos. Nós não podemos tratar o sexo com banalidade, certo? Porque não é algo banal, é algo santo, sagrado dentro do casamento. Mas também não podemos tratar o sexo como um tabu, o qual não pode ser falado sob hipótese alguma. Eu toco a minha vida do meu jeito, meu relacionamento íntimo compete a mim, a minha esposa e o resto que se... Não, não. Nós devemos sim buscar cada vez mais sujeitarmos essa nossa intimidade sexual à luz da palavra de Deus. E para isso nós precisamos do quê? Sim, do pastoreio, né? Da ajuda dos pastores, da ajuda de irmãos mais velhos, mais sábios, que possam aconselhar piedosamente, irmãs mais velhas e mais sábias que possam aconselhar outras irmãs piedosamente. Amém, irmãos? Então, eu queria deixar isso bem claro, deixar essa porta aberta para vocês com respeito a mim, sei que é o pastor William também, nós estamos à disposição de vocês, dos irmãos, porque são assuntos que são assuntos sérios, mas não são assuntos que a gente tem que tratar como um tabu, que eu não vou abrir minha boca. Não, não posso falar o que está acontecendo, não posso falar. Não, temos que falar. Temos que, inclusive, confessar muitas vezes situações, traumas que nós tivemos no passado, né? De situações pecaminosas que nós enfrentamos, nós participamos. Muitas vezes ele tem que ser exposto, tem que ser confessado, tem que falar assim, não quero mais isso. Né? Nós devemos orar uns pelos outros, nós, pastores, devemos orar por esses irmãos que estão passando essas dificuldades. O que não pode acontecer é manter esse abismo no relacionamento conjugal. Isso não pode acontecer. Você continuar mantendo o seu relacionamento conjugal com um abismo entre marido e mulher que é intransponível. Isso não pode acontecer. Então, tem sim que buscar ajuda. Amém, irmãos? Nós já temos irmãos da igreja que têm buscado ajuda nesse sentido, glorificamos ao Senhor nesse sentido e temos visto o agir do Senhor na vida desses irmãos, no que diz respeito ao relacionamento conjugal, devido a eles terem buscado ajuda nesse aspecto. Amém? Então, deixar isso bem claro, para que não seja tratado de um modo banal, mas também não seja tratado como um tabu, o relacionamento sexual no casamento. Amém? Mais alguém, irmãos? Vamos lá, irmãos e irmãs.
Estamos tendo algumas coisinhas aqui no chat. O Wesley comentou, Luana, Andressa, Luana. A Luana disse que ficou com uma dúvida. É errado buscar prazer e oferecer ao mesmo tempo? O sentido não é buscar glorificar a Deus em todas as coisas, inclusive para quem é casado, claro. Uma relação sexual, nos deleitando. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas se é a partir do que eu compreendi, eu vou falar. Se for isso, amém. Se não for, você me corrija. Errado buscar prazer e oferecer ao mesmo tempo? Não. A questão é que não está falando que a gente não pode buscar prazer. O relacionamento íntimo sexual, ele tem por objetivo você sentir prazer no outro. Mas a questão é justamente essa. É você sentir prazer no outro. E você proporcionar prazer para o outro. Essa é a relação. O que nós não podemos fazer é sentir prazer em nós mesmos e ignorar o outro. Ou buscar unicamente o prazer nosso, desprezando, tratando o outro como objeto. Então, a ideia é, sim, todo o relacionamento sexual íntimo do casal, você está buscando o prazer, mas busca o prazer no outro. Porque se não fosse o prazer no outro, você estaria buscando o prazer com qualquer outro objeto. Entendeu? Essa relação. Tá? É você se satisfazer em deleitar-se, né? Em proporcionar deleite e prazer no seu cônjuge. Isso vai te trazer deleite, prazer e satisfação. Também é uma coisa juntamente com a outra. É a mesma situação de alegrar-se no Senhor. Quando Paulo fala, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O que é isso? Paulo está falando para a gente ser um bobo alegre, sendo risado o tempo todo? Né? Sai como... Não. Paulo está falando para você se alegrar em Cristo. E quando você se alegra em Cristo, você busca o quê? Você busca ser santo diante dele. Você busca viver por meio do amor de um modo que ame a ele, demonstre esse amor por ele. Você é constrangido pelo amor dele a viver para ele. E esse viver para ele vai te trazer o quê? Prazer, satisfação, alegria. Certo? O problema é que a gente muitas vezes trata essa relação com Deus de modo diferente, como as pessoas no meio neopentecostal. Né? A pessoa vai para a igreja por quê? Porque Deus pode me oferecer carro, casa, saúde, bens materiais. Não é isso. Não é isso. A pessoa está buscando o quê? Somente o prazer dela, a satisfação dela. Percebe que o princípio é o mesmo? O princípio é o mesmo. As pessoas do mundo que buscam sexo fora do casamento, elas estão se relacionando com outras pessoas para quê? Para elas terem benefício, vantagem própria. Essas pessoas que estão buscando essas igrejas, elas estão buscando essas igrejas para quê? Para no relacionamento com Deus, entre muitas aspas, tirar a sua vantagem própria. Então não é isso. A relação nossa com Deus é uma relação do quê? De sujeição. Eu sou constrangido pelo amor dele, então eu quero viver para ele. E esse viver para ele, como o pastor William disse, não é um negócio... Esqueci o termo que o William usou, dos católicos. Não é uma penitência. A penitência não é algo penoso, né? Isso, como se você estivesse pagando uma pena. Exato, não é isso, exatamente, não é uma pena, não é algo penoso, não é uma penitência que você está pagando, não. Você está servindo a ele por amor. E isso vai te trazer prazer, vai te dar prazer, satisfação nele, alegria nele. Então, na relação sexual é a mesma coisa, quando você busca o sexo dentro do casamento, é essa relação. Você não está visando você está visando o outro, mas você vai receber o benefício da graça de Deus, para que você sinta prazer também no outro. Não sei se foi claro, irmãzinha Luana. Disse que é isso mesmo, não consegui formar a pergunta. Isso, irmã, isso. É mais ou menos isso que o Piper apresenta na plena satisfação em Deus. É exatamente isso.
Mais alguém, irmãos? Amém? Então, irmãos, ninguém mais quer comentar? Mais alguém vai levantar a mãozinha, mas ninguém? Amém, então. Vamos fazer a nossa despedida? O sobrinho está aqui se despedindo, ó. Tchau, meus irmãos. Tchau. Daiane, Ô, barrigudinho. bom. Uou! Tchau. Fala, Aninha. Tchau, Edson. Fala, Dani. Edson lá. Cadê a Rafinha? Tchau, Demils. Cadê o Ed? Já tá vindo? Wesley, André. Olha a Rafinha. Caicão. Tchau, André. Simone. Tchau, irmão. Kaique. Tchau, Ricardão. Nossa, Nossa, Ricardo, cara. Tchau, Ricardo. Aninha. Vem, Tayane, corre, Tayane. Tchau, Ana. Thaís. Vai, irmã. Nós Macari. A Belinha ali, ó. Ô, Belinha. Tchau. Irmãozinho Ricardo, irmãozinho Ricardo. Tchau, tchau, Maria. Tchau, André. Vai correr ali. Tchau especial. Ela tá dando um tchau sonhando. Aproveitando bem o clima. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau, Deus. Mar. Tchau. Tchau. Tchau, João. O André tá mascarado, hein? Tá parecendo um doutor. Cirurgia. Olha a Beca. Tchau, Beca. Eu tô indo pra Mogi, pessoal. Vai pra Mogi, André? Tô indo pra Mogi. Vou dormir lá, daqui a pouco aí amanhã eu volto. Ei, André. Daí domingão tamo junto, se Deus quiser. Amém. Amém. Tá bom? Amém. Vai com Deus, abençoe. Zezão. Deus. Amém. Tchau, tchau. 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 Vai cair, irmãos. Vai cair. Tchau, todo mundo. Tchau, pastor. Tainá. Tchau. Vai cair. Tchau, gente. Tchau, parceiro. Tchau, Tayara. Tchau, Tainá. Tchau. Tchau.